Eu me chamo Solange, eu vou estar fazendo esse vídeo hoje, na intenção de estar fazendo a avaliação do curso de Democracia, Desigualdade e Direito. Meu nome, como eu falei, Solange, eu sou mestranda do curso de Serviço Social da UFRJ, e vou estar falando um pouco mais, já que foi exigência dessa avaliação, do meu projeto de pesquisa. Eu fiz esse curso entendendo que ele poderia estar colaborando de alguma maneira para a minha pesquisa, e eu vou estar falando sobre dependência química e seus reflexos nas condições sociais que influenciam o tratamento dos portadores de anemia falciforme no Hemocentro do Rio de Janeiro. Só explicando, esse Hemocentro onde eu trabalho, como assistente social. Então, meu projeto de pesquisa proposto, ele visa inicialmente a investigação do uso de substâncias psicoativas lícitas e ou ilícitas dos portadores de anemia falciforme em atendimento no Hospital Hemorrio. Lembrando que essa discussão é uma discussão ampla, tá? Que tanto envolve a questão da doença crônica quanto a dependência química, né? E isso tem se tornado, né, um grande problema social e de saúde pública, não somente no Brasil, como no mundo em si. Falando um pouquinho sobre a doença falciforme, ela engloba um grupo de doenças hematológicas, tá? A anemia falciforme é uma delas. A anemia falciforme é caracterizada por uma alteração no formato da hemoglobina e dificulta o fluxo de oxigênio no corpo, né? Ela tem aquele formato de foice e pode sim levar à morte. Hoje em dia a gente tem um desenvolvimento muito grande de medicações que melhorou a qualidade de vida, né, das pessoas com anemia falciforme. Então, hoje você tem um prolongamento de vida, uma expectativa de vida maior, se a adesão ao tratamento for boa, né? For eficaz, você consegue melhores resultados do que alguns anos atrás. E ela provoca muitas dores. Então, um dos usos de medicações fortes, né, como morfina, para amenizar dor é muito comum entre essas pessoas. E desenvolvem úlceras, aumento do baço, propensões a pneumonias, enfim, tem uma série de complicações ocasionadas pela doença. Falando um pouquinho sobre a incidência dessa doença, ela prevalece sobre a população afrodescendente. Então, 52% da população do Brasil, os estados de Bahia e do Rio de Janeiro são os que têm o ranking, né, de maior incidência de pessoas com a doença. Então, sendo que eu quis levantar essa discussão de que a doença falciforme não é, para alguns autores, uma doença racial, né, como característica somente da população negra. Até por conta do Brasil ter uma miscigenação muito grande, muito menos aqui. Isso é uma característica, né, de ser uma doença somente de negros. Mas ela é uma doença geográfica. Então, tem esses autores que eles falam muito a respeito de uma doença geográfica porque ela se desenvolveu como uma forma natural dos seres humanos para oferecer proteção parcial contra a malária. Então, ela é de uma região, inclusive da África, e no sul da Itália, onde as pessoas desenvolveram a doença para uma proteção parcial da malária, né? O próprio organismo desenvolveu esse tipo de proteção, tá? Então, esses autores, eles combatem muito essa concepção de doença racial, assim, uma doença geográfica, que a gente sabe que quanto mais você coloca um conceito de doença racial, você está tendo uma visão da população negra, está tendo o preconceito aumentado, o racismo aumentado, então eles afirmam que não é uma doença racial, tá? Então, voltando aqui para o curso de Democracia, Desigualdade, Direitos e Anemia Falciforme. Então, e de que maneira o tema, né, do curso pode ser proveitoso para mim? A doença falciforme esteve historicamente vinculada ao racismo e ao processo de racialização da saúde, porque ela demorou muito para ser tratada como doença, inicialmente nos negros vindos, né, da África. Então, a gente percebe que fatores raciais, sociais e políticos influenciaram
nessa demora desse processo, né, de cuidado. Então, nesse sentido, falar de democracia e representatividade é avaliar o quanto a população negra não foi apenas explorada, então, como mão de obra escrava, fazendo parte da economia ao longo dos séculos, que dependia do trabalho deles, mas também teve a sua representatividade em população de direitos usurpada ao longo da história. Então, dada a condição de inserção do negro na história brasileira, por exemplo, né, e a sua falta de representatividade, a sua falta de expressão, de interesse de uma branquitude, né, de um grupo majoritariamente branco, de estar dando espaço para que os problemas da população negra fossem vistos, fossem tratados. Então, ela foi a falta de representatividade, a falta da própria presença negra que ao longo dos séculos foi se tornando mais comum dentro, mais comum não, né? mais um pouco mais representada dentro do meio político, da economia, da própria medicina, mas foi um processo muito lento para que isso acontecesse, todos nós já sabemos. E democracia representativa, né? Essa democracia que representa os interesses da população. Então, que é uma forma de controle e supervisão dos cidadãos sobre o que acontece na cidade, sobre o que acontece no país. E a gente tem uma subrepresentação dos interesses dos negros, né? Das políticas voltadas para os negros. A gente tem essa subrepresentação porque a representatividade da população negra dentro desse meio político ela é muito insípida, né? Muito pequena. Então, o discurso igualitário da seleção, né, das eleições próprias das democracias representativas, não garante por si só a igualdade de oportunidades. A gente viu isso no curso, que várias coisas envolvem o processo eleitoral, várias coisas envolvem essa representatividade. Então, a falta, às vezes, realmente, de condições financeiras para estar custeando uma campanha, isso influencia e faz com que esse candidato negro ele não desponte, ele não apareça, e aí, portanto, ele não é eleito, né? E falando sobre desigualdade, a gente aprendeu nesse curso que a desigualdade é estrutural na nossa sociedade, então ela não está ligada às competências e atitudes individuais de homens e mulheres. Então, não é porque nós negros, os negros muito se esforçam, as mulheres muito se esforçam, que eles vão alcançar relações mais igualitárias. Então, isso foi muito importante para mim no aprendizado desse curso, que a desigualdade ela é estrutural, ela não é pontual, não é de um grupo, né? Não é do grupo das mulheres, não é do grupo dos negros, dos indígenas. E lá no passado, as sociedades industriais elas introduziram a separação física entre espaço doméstico e espaço de trabalho. E o espaço de trabalho, a gente aprendeu também, junto com os professores, tornou-se um espaço do homem, né? E ele não tinha responsabilidade do cuidado da casa, das crianças e dos idosos. Essa base de organização ela acontece até hoje. Então, a sobrecarga sobre as mulheres, e hoje mais se agudizou, porque, além do espaço doméstico, hoje essa mulher também tem um espaço de trabalho que ela ocupa, e mesmo dentro desse espaço de trabalho que ela ocupa, a gente sabe que existem desigualdades. Então, sobre o trabalho da mulher negra, portadora de doença crônica. Então, a gente tem uma mulher que ela é negra, e, portanto, sofre toda uma questão de preconceito de raça e cor, e portadora de uma doença crônica, o que diferencia ela de qualquer outra mulher negra, de qualquer outra mulher branca. Então, o sistema familiar e o sistema de saúde são campos operantes de subordinação e opressão. Mas eles são apenas mais dois reprodutores, entre tantos outros que implicam na diversidade, desigualdade e assimetria de poder entre os gêneros da sociedade. Então, a gente sabe que tanto o sistema familiar quanto o sistema de saúde, quando a gente vai falar de o racismo na área da saúde, os atendimentos dessa mulher negra, o quanto tem várias implicações de não ser ouvida, de não ser atendida, de ser posta de lado. Então, a gente sabe que existe um racismo institucional dentro do sistema de saúde, isso é claro, várias pesquisas já falam sobre isso. A mulher negra se insere na sociedade sentindo o desconforto da tripla discriminação das categorias raça, classe e gênero. Então, ela é negra, ela é mulher e ela é da classe
do segmento mais empobrecido da população. Então, são fatores simultâneos de opressão que, ao se interseccionarem, marcam as diferenças na experiência entre mulheres negras e não negras. Então, a gente tem essa mulher sendo negra e portadora de doença crônica, e que diferencia também das mulheres que não são negras. Então, é uma exclusão maior ainda, né? Mais perversa. E vamos falando sobre a tributação adequada, foi algo que também é um assunto que eu achei muito interessante, que foi essa tributação, nos últimos anos, tem ocorrido uma maior concentração de renda e riqueza em um grupo muito pequeno. Então, mesmo entre os 10 mais ricos, ainda há uma grande, enorme desigualdade. Então, a gente tem, pelo que a gente aprendeu e compreendeu, que há uma concentração de riqueza absurda num pequeno grupo, e mesmo dentro desse pequeno grupo, a gente encontra também enormes desigualdades. Então, o imposto, né, a tributação brasileira é progressiva até um certo ponto, a alíquota superior começar numa faixa de renda ainda baixa e não aumenta mais para os mais ricos, ou seja, os mais pobres pagam maiores impostos. E aí eu vim trazendo a inequidade horizontal, a inequidade vertical, pessoas que ganham a mesma renda e são tributadas de alíquotas diferentes, pessoas que estão no topo da pirâmide, que ganham, que têm uma base salarial maior e que, portanto, não pagam o mesmo valor de imposto, né? E aí, indo mais para o final, a gente tem o direito à saúde, saúde e racismo. Então, a gente encontra hoje situações como a melhoria do sistema de saúde, que proporcionou acesso à saúde de qualidade, mas esbarra em diversos fatores que foram vistos ao longo do curso, né? A dependência química da pessoa com a alimentação dessa forma se torna um fator de maiores exclusões. Então, a gente pode citar algumas políticas que já foram desenvolvidas para estar favorecendo essa população, que é a política de combate ao uso de drogas, mas que nos últimos anos a gente teve alguns retrocessos, né? Das internações compulsórias e vários retrocessos que os últimos governos trouxeram para essa política. Então, a falta de representatividade expressiva da população afrodescendente no cenário político, como eu tinha falado anteriormente, associado também ao racismo institucional. Fato é que as leis de hoje existem de Política Nacional de Atenção Integral à População Negra e de Política de Atenção Integral às Pessoas com Doença Falciforme. E essas leis, embora tenham seus entraves, tenham seus problemas, mas elas são fruto dos movimentos sociais em prol do direito de saúde, principalmente do movimento negro. Então, eu achei importante estar falando do que existe hoje, enquanto política, tá, para essa população, e mesmo assim ainda não é suficiente. Então, esse curso favoreceu muito essas análises, essas conclusões que eu tirei. E eu agradeço pela oportunidade. Muito obrigada.